Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Glória. Podeis assentar, fique à vontade. Eu quero agradecer desde já ao pastor Luiz Cláudio, que nos fez o convite de poder estarmos aqui e ministrar esta palavra, que não é fácil, Estamos vivendo uns dias muito difíceis, a palavra tem sido bastante alterada e a gente sempre fica preocupado, porque a gente não gosta de falar de nós. Nós precisamos aprender a falar do reino, a qual o Senhor tem nos chamado. E Ele nos deu o tema, ainda há esperança, que se encontra no capítulo 14 de Jó, versículo 8, versículo 6, 7, 8 e 9. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desses versículos. Os dias são difíceis, são trabalhosos, como diz a Bíblia. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muito vai se esfriar, e a gente tem visto isso. Também temos visto comichão dos ouvidos, Muita gente procurando o que a gente está acostumado a dizer de oba-oba, barulho, O cristianismo, ele não é barulho, o cristianismo é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de direção. Tem muita gente hoje que pode até estar ressuscitando mortos, mas não vai entrar no céu. A preocupação não é de como servir a Deus, é de como andar com Ele. A diferença está em andar com Ele, não servir a Ele. A diferença está em reconhecer quem Ele é e não aquilo que Ele faz. Porque para Ele fazer, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus. Ele pode desfazer e fazer do que Ele quiser. Mas eu louvo a Deus porque, de uma forma muito maravilhosa, Ele fez tudo e mantém tudo ordenado. Para nós até parece que está desordenado, está descontrolado, mas para Ele não. Para Ele está tudo dentro do controle dEle. A gente olha a situação mundial e a gente pensa que Ele perdeu o controle, e Ele não perdeu o controle. Tudo está de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Seus planos não podem ser frustrados, Tudo que Ele estabeleceu vai se cumprir. Ainda há esperança. O contexto desse capítulo, Jó roga a Deus favor e brevidade e miséria da vida humana. Que coisa! Quando a gente olha esse texto, Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Esse contexto, quem está falando é um homem quebrado, um homem que começou a provar de uma situação que ninguém espera. Quem é que espera o caos? Ninguém. Um homem que, aparentemente, segundo as histórias, o livro de Jó deveria ser o primeiro livro da Bíblia, E ele era o homem mais rico desse período que ele viveu. Só que o histórico dele, ele começa a perder tudo e perde tudo em frações de minutos, de segundos. Mas mesmo a situação caótica que ele estava, ele ainda vai clamar a Deus pela humanidade. Que coisa! Coisa que hoje a gente não consegue fazer, porque hoje nós estamos muito preocupados com os nossos interesses. E mesmo estando numa igreja que a gente chama de koinonia, comunhão, união,
Na maioria das vezes a gente não consegue viver em união, porque cada um aqui tem os seus afazeres, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua família, e às vezes só se vê na igreja. E mesmo se vendo na igreja, nem todos se falam. Nem todos se abraçam, nem todos apertam a mão, mas é uma família. Se a gente não consegue fazer isso, pelo menos nos dias que nós temos culto, então, logicamente, que no dia que não tem culto, a gente nem lembra. Porque a gente tem muitas coisas acontecendo em nossa vida. Só que esse homem, ele está numa situação muito precária, e mesmo assim ele está intercedendo pela humanidade. Que coisa, né? Porque ele sabia que ainda há esperança. Aleluia. A mulher, além dele perder tudo, ele ainda perde todos os filhos. Só fica a mulher. O único que ele não perde é a mulher. É complicado, né, Bruno? Todo mundo reclama, às vezes, da mulher, né? Tem gente aí falando que quando chegar no céu, se for para o céu, vai pegar a Eva, vai dar uma coça na Eva, porque acha que o que nós estamos passando é culpa deles. Não, na verdade não é. Deus estabeleceu tudo isso. E para que ele estabeleceu isso? Para nós entendermos como funciona a vivência humana. Deus criou uma raça humana dotada de sabedoria para viver em amor, em harmonia, em comunhão, e a gente vive em guerra. Esse homem estava em guerra porque ele perdeu tudo, e ainda estava com a sua mulher de forma negativa. Em vez de ser a disjuntora, a companheira, a ajudadora nos momentos difíceis, pelo contrário, ela ainda apurrinhava. Obrigado, grande é o seu galardão, meu irmão. Apurrinhava ele, porque ela não acreditava em mais nada. Não se tira a razão, porque uma mãe perder todos os filhos, perde todos os bens, perde o cartão de crédito, ela vai ficar chateada. É natural, é normal. Onde você podia ir no shopping, hoje não pode mais. Onde você podia comprar, hoje não pode mais. Então, quando você vê a vida desabar, é muito difícil manter o equilíbrio. Mas esse homem, ele estava em equilíbrio. E tanto prova que ele estava em equilíbrio, que mesmo nessa situação ele está pensando na humanidade, não nele. Ele está vendo a situação e está tirando da sua situação a situação da humanidade. E ele não clama pela vida dele, ele clama pela vida da humanidade. Coisa que a gente ainda não faz, mesmo estando na igreja. Além disso, no texto e contexto de Jó, ainda tem os amigos, entre aspas, que dizem ser amigos, mas até no momento difícil, os amigos acabam se tornando inimigos. Porque os amigos, ou supostos amigos de Jó, não chegaram para consolar, chegaram para condenar, chegaram para apontar, para julgar. Coisa muito fácil que a gente faz, julgamentos. E ainda julgamentos precipitados. Por quê? Porque você julgar alguém alheio é muito fácil, mas quando você está na situação da pessoa, eu quero ver se o seu julgamento é o mesmo. Então, Jó, ele está lá na dele, passando pelas situações, aí aparecem os amigos e começa a apontar. Você errou, você pecou. Nessas horas, até os amigos nos acusam. Quer ver uma coisa pegar? É fofoca. Se alguém chegar aqui para o pastor Cláudio e falar que o Marquinho está todo errado, está vacilando lá fora, a primeira coisa que ele vai pensar, Marquinho desviou. Porque a gente... Quando a gente vê, por exemplo, uma criança jogar uma pedra numa janela e quebrar uma vidraça,
A gente fica chateado com a criança, a gente quer pegar a criança, fala mal da criança, a gente quer castigar a criança, a gente não para analisar o porquê aquela criança jogou aquela pedra. A gente sempre vai julgar os atos, mas nunca vai julgar da forma correta. Porque todo mundo que é de sã consciência, criado por Deus e dotado com inteligência, sabedoria, entendimento, raciocínio, não vai fazer coisas que não deveria fazer se não tiver um motivo. Até o bandido, não é defendendo o bandido, mas até o bandido ele faz e ele acha que está certo. A visão dele está atrofiada, a visão dele está errada, mas para ele está certo, ele está fazendo por algum motivo. Uns vão alegar que está fazendo por quê? Porque tem filhos em casa passando necessidade e não tem emprego. Então ele vai roubar. É por uma boa causa? Aparentemente parece, mas ele não deveria agir dessa forma. E nós, pelo outro lado, em vez da gente, de repente, ajudar, a gente vai condenar. A gente vai julgar e condenar. E, se for possível, até matar. Imagine se Deus pensasse como nós. Não ficaria ninguém, irmãos. Porque todos nós somos falhos. A Bíblia diz que Deus, Ele reuniu todos debaixo do mesmo erro para usar de misericórdia com todos. E eu louvo a Deus, porque se nós estamos nesse ambiente hoje, é porque Ele nos resgatou. É porque Ele nos amou, é porque Ele nos buscou. Não estamos aqui por mérito, não estamos aqui porque merecemos. Estamos aqui porque Ele nos amou. Isso é o que é importante. Primeiro tópico da mensagem de hoje que eu quero falar é sobre a árvore cortada. Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Que coisa linda. Parece uma poesia. Quando ele fala de renovar, isso está ligado à profecia. Todo livro de Deus é profético. Não existe nada aqui que seja só histórico. Toda a história está ligada ou presa à profecia. Então, tudo que ela fala é profético. Quando o Jó ele fala isso aqui, na situação e no contexto do que ele está passando, na verdade, ele está anunciando Isaías 11:1, que ele diz: do tronco de Jessé brotará um rebento. Ele está dizendo: ei, ainda que toda a humanidade esteja perdida, não se preocupe, vai se levantar alguém que vai trazer coisa nova. É isso que ele está dizendo. Quando você lê o texto em contexto, você fica preso, às vezes, à história de Jó. E, às vezes, mesmo preso na história do texto e contexto, você não consegue vislumbrar a profecia por trás do livro de Jó. O livro de Jó, ele é poético por quê? Porque ele fala de amor, ele fala de união, ele fala de comunhão, ele fala de obediência, ele fala de fidelidade, ainda que esteja em situações caóticas. É Deus usando um homem para mostrar no céu, no inferno e no mundo físico que o homem é capaz de amá-lo e servir e ser fiel a ele, independente do que tenha. Esse é o objetivo do livro. Tanto é que depois ninguém mais passou por isso. Jó, Deus usou como um exemplo para mostrar que o homem tem condições de amar a ele, independente daquilo que tem. Só que a gente está vivendo uma geração hoje que não pensa assim. Uma geração que foi ensinada sobre prosperidade. Uma geração que anda atrás daquilo que Deus pode fazer. E se esquece de um grande detalhe. Tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez e Ele já deu. Ele não vai te dar mais nada além do que Ele já te deu.
Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais onde Cristo está. O verbo está no passado. Ele já te abençoou, ele não vai te abençoar mais. O que nós precisamos fazer? Reconhecer aquilo que ele já tem nos dado. Lembra do irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo, ele vai questionar o pai. Ali a gente já vê que não existe harmonia familiar, porque ele não reconhece o pai como pai, porque ele não chama de pai. O irmão, ele não chama de irmão. Estava tudo quebrado. E ele vai reivindicar direitos. Esse pegou a herança, foi e gastou tudo. Ele voltou, tu mata um cordeiro, tu faz uma festa, dá vestido novo, bota anel no dedo. Eu estou trabalhando de sol a sol, de segunda a segunda, e o Senhor nunca me deu nada para fazer uma festa, para comer com meus amigos. O pai pega ele, leva ele, acredito eu, num lugar mais alto do ambiente, do lugar, e mostra para ele toda a herança, tudo que tinha. E ele disse, tudo isso é teu. Você não usou porque você não quis. E na maioria das vezes a gente está assim, a gente vem à igreja, participa de culto, mas a gente não sabe como usufruir daquilo que Deus já tem nos dado. Então o que nós precisamos fazer é aprender a usufruir daquilo que Deus já tem nos dado. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3, versículo 1, se você já ressuscitou com Cristo, vai buscar as coisas que são do alto. Lá ele não diz o que você tem que buscar. Então você vai ter que cavar. Esse livro, por ser profético, Jesus ele fala deste livro como um campo de tesouros escondido. Se está escondido, não está patente, você não vai achar com facilidade. Se você não tiver... Lembra das músicas que cantaram aqui no início? E falava, todas as duas, se eu não me engano, falavam da corça. A corça anseia por água. Você sabe por que a corça anseia por água? Não é só para beber. É porque a corça no deserto, ela desprende de um cheiro que atrai as suas presas. Então, quando ela chega à água, ela encontra a água, ela se banha para poder amenizar o cheiro. Então, os seus predadores não conseguem sentir o cheiro dela. Por quê? Por causa da água. Então, por isso ela anseia pela água, por causa da sobrevivência. Se nós não buscarmos o reino de Deus da mesma forma, você não vai encontrar. A Bíblia diz que Deus vai nos dar os tesouros escondidos. Se está escondido e Ele vai dar, você tem que ter interesse de buscar. Porque se você não buscar, você não vai achar. Ainda que Ele tenha te dado, você não vai usufruir. É como um dinheiro que está na conta do banco. Hoje tem o Pix, você pega e faz o Pix. Mas vamos tirar o Pix. Se você não fosse no banco buscar o dinheiro é seu, mas ia ficar no banco. As bênçãos de Deus, elas já foram liberadas para nós. Você precisa descobrir e usufruir. E isso ninguém pode fazer por você. Esse negócio que a gente vê hoje, transferência de unção, que vai isso e aquilo, Deus não faz isso. Deus não vai transferir unção. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem a sua vocação. Cada um recebe um talento. Cada um recebe um dom. Uma das coisas que a gente observa hoje, eu não sei como Deus distribuiu, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro, pelo menos recebeu um talento e um dom espiritual. E o que você tem feito? Se você nem sabe que tem, e também nunca se preocupou em desvendar o que você recebeu. Como é que vai crescer? Como é que vai frutificar? Como é que vai dar fruto? A árvore cortada, mas não é uma situação final. Você pode cortar, mas ela vai brotar. E tudo que está na mão de Deus não se perde. Tudo que está na mão de Deus tem vida e vida com abundância. Cadê a vida de abundância que está em nós?
A vida não é para ser vista dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja todo mundo vem bonitinho, vestido de crente. O negócio é em casa, o negócio é no trabalho, o negócio é na rua. Como é que estão nos vendo? Qual é o exemplo que nós estamos dando lá fora? O que nós estamos plantando lá fora? O ano de 2025 passou, já acabou, já estamos na metade de 2026. Vamos esquecer 2025, que talvez você não tenha produzido nada, mas o que você já produziu de janeiro de 2026 até agora? Para o reino. O que você já tem feito para o reino? O fazer não é limpar a cadeira, o fazer não é como o pastor falou, está na construção do templo, não. É a manifestação das virtudes dele em nós. É a vida dele em nós. É alguém lá fora olhar para nós e falar: ei, eu tenho inveja de você, eu quero ser igual a você. Por quê? Porque você é diferente. Há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Veja o exemplo de Ezequiel, que já foi falado aqui, 37. Quando nós olhamos para o vale de ossos secos, quem é que pode olhar para um cemitério e dizer assim, pode viver? Quem pode? Ninguém. Mas foi a pergunta de Deus para Ezequiel. Desculpa. Foi a pergunta de Deus para Ezequiel. Parafraseando, nós podemos dizer assim: Deus está te perguntando hoje, pode ter vida ainda neste corpo que você carrega? Você ainda acredita que há esperança de Deus transformar a tua vida? De você sair da mornidão, de você sair do sono, de você sair da mesmice e começar a florescer? Porque você não foi chamado para estar sentado num banco, você foi chamado com um propósito. Se Deus te escolheu, é porque existe propósito na tua vida. Ainda que você olhe para você, e muitas das vezes você fala, mas eu não tenho condições, eu não sei nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ei, Deus não escolhe ninguém que não faça alguma coisa. Se Ele te escolheu, existe potencial dentro de você, que você precisa trazer para fora, você precisa fazer com que isso cresça novamente. Ele olhou para os ossos secos e perguntou, pode viver? Quando você olha para a sua situação, talvez possa ser a mesma pergunta. Será que eu consigo mudar? Eu converso com muita gente diz, eu não consigo mudar. Você pode não conseguir mudar, porque sozinho você não vai conseguir. Porque a gente vai ver no texto que para você mudar ou renovar, você nem precisa estar na água, você só precisa do cheiro das águas. Aleluia. Cortada não é arrancada. Aleluia. Cortar é podar. Arrancar é morte. Mas podar, Deus limpa o galho seco para nascer broto novo. Se olhe nesta noite como se fosse um broto de Deus. Se olhe nesta noite como Jesus falou em João 15. O Pai é o lavrador, Ele é a videira, e você é o ramo. E Ele diz, ainda que você esteja quase secando, ou ainda que você já esteja até seco, mas ainda está na árvore, você ainda é alimentada por ela. E o Pai vai te limpar para que você dê mais fruto. Porque é isso que está escrito, Jesus ensinou isso. O Pai limpa, o Pai poda, o Pai trata, para quê? Para que você dê mais fruto.
Então, se você não está dando fruto, nessa noite, é hora de colocar tudo nas mãos do Senhor, para que Ele possa te podar, para que Ele possa trazer renovo sobre a sua vida. E quando se fala em renovo, se fala em alegria, se fala em paz, se fala em tranquilidade, se fala em equilíbrio. Eu não sei se acontece com vocês, mas em muitas casas que eu entro, tem gente que diz que sente o cheiro do perfume do Espírito Santo. Outros dizem que o ambiente muda, entra uma paz dentro do ambiente. E eu falo, mas eu não vejo nada disso. Ela, mas quando o Senhor entra, acontece. Por quê? Porque ele disse isso, eu estarei convosco todos os dias, e aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou pisar contigo, e tudo que é meu, você também carrega. Então, tudo que pertence ao seu Pai está em você. Você só precisa colocar isso para fora. Existe a condição daquele que foi demitido, o casamento está rachado, o ministério esfriou. Parece que você foi cortado e não arrancado. O tronco ainda está na terra. Já ouviram aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou mais para o culto porque o pastor não me dá oportunidade. Eu me preparei a semana toda e cheguei lá, não me deu nenhuma oportunidade. Eu quero ir para um lugar onde eu possa ter oportunidade. Quem disse que está no tempo de você ter oportunidade? Quem disse que está no tempo de você falar? Há tempo para tudo. Para poder estar em uso, precisa primeiro ser aprovado. Se não for aprovado, não tem como ser usado. Tem gente que nem frequenta a escola bíblica dominical, como é que quer falar, como é que quer pregar, como é que quer ensinar. Tem gente que vem para o culto e está pensando no lanche depois do culto. Tem gente que está no culto, mas o coração está lá fora, o pensamento está nos problemas. Outros vêm, às vezes, e ficam no banheiro, fica do lado de fora, fica em conversa. Não presta atenção no culto, naquilo que Deus está fazendo. Não entende que cada pessoa que recebe uma oportunidade, independente dela saber falar ou não, se expressar ou não, é Deus na vida dela, porque esse lugar é um lugar santo. Então, tudo que for falado tem que ter atenção. Por quê? Porque você pode perder aquilo que Deus está preparando para você. Você estava desapercebido, o anjo veio e não conseguiu te entregar, porque você não deu ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Aí você pode estar achando que tudo frustrou, não tem mais solução. Já repararam também que acontece muito hoje, uma pessoa quando ela perde o emprego já com uma certa idade, ela tem dificuldade no mercado, porque a maioria dos empregos não querem pegar uma pessoa já de idade. Mas se esquece que quando está plantado na árvore, quem abre porta e fecha a porta é a árvore. Aleluia. Quando ele abre porta, ninguém fecha, e quando ele fecha também, ninguém abre. E não importa, ele não disse a condição, se é novo, se é jovem, se é homem ou se é de idade. Ele não disse, ele diz que ele abre e fecha a porta. E quando ele quer abençoar, irmão, ele faz até o diabo abrir porta para você. Lembra de Moisés? O diabo queria matar, e Deus falou o quê? Tu não vai matar, tu vai cuidar dele. E ainda vai pagar. Levou ele para o Egito, e depois devolveu para a mãe com um salário. E era para morrer. Olha como é que Deus faz. Deus usa o improvável para confundir a mente daquele que acha que sabe. Então ainda não é o fim. Você pode não estar vendo solução, mas a árvore não está cortada. A árvore está podada.
Porque se ainda tem árvore, tem o tronco, ou ainda que só tem as raízes, ainda há esperança. No Japão, tem uma árvore que ela se chama kintsugi. É um costume japonês que eles fazem, eles pegam o vaso que se quebra e eles colam o vaso com filetes de ouro. Faz ouro e colam. Eles não tiram as rachaduras do vaso. Então, aonde tem rachadura, fica aqueles filetes de ouro. O vaso fica mais bonito. É uma comparação de quem acha que já está cortado. Ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja cortado, ainda que você esteja quebrado, ei, tenha esperança, porque ainda há vida para você. Deus, ele não se esqueceu da promessa que Ele te fez, e Ele não abre mão daquilo que Ele te prometeu. Aleluia. 2. O tronco envelhecido, seu tempo não acabou. Jó 14:8. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco, morrer no pó. Seu tempo não acabou. Então, se nós fôssemos olhar na condição humana e ciência, medicina, não era para fazer. Mas quando a gente olha para o tronco, aleluia, olhar para o tronco faz toda a diferença, porque o tronco confunde. Quando você pensa que o galho vai cair, que o galho vai morrer, que o galho não vai dar mais fruto, o pai, que é o agricultor, ele vem e muda tudo. E aonde não acontecia, passa a acontecer. Aonde as pessoas não esperavam, agora vão ter que glorificar. Por quê? Porque você é um canal de bênção na mão do oleiro, na mão do agricultor. Aleluia. Muita gente pensa que você já não vai ter mais a força que deveria. Mas a tua força não vem de você. A tua força vem da árvore. Por isso que a árvore disse para Paulo, é na fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. É quando você está fraco, quando você acha que não tem condições, não tem mais força, o céu entra em ação, aleluia, e confunde aqueles que estão te olhando, dizendo, não vai acontecer. E eu te dou um exemplo também. Gideão pensa que vai para a guerra com 33 mil homens. Deus manda uma coisa louca, Deus manda ele ir para a guerra com 300 homens. Como é que se vence uma guerra com 300 homens? Vai combater um exército de mais de 30 mil pessoas. Porque a força não está no poder do braço, a força vem do alto, aleluia. Quando você pensa que não tem mais vigor, não tem mais força, o céu te dá vida e vida com abundância, e você vai florescer ainda na velhice. Glória a Jesus. Joel, capítulo 2, versículo 25, diz assim, restituirei os anos que comeu o gafanhoto. Deus está dizendo, passou o tempo, você teve perda, mas agora eu vou restituir tudo. Quando você pensa que é o fim, na maioria das vezes será o início. Jó pensou que era o fim. Lepra, doente, perdeu as riquezas, perdeu os filhos, e agora o que fazer?
Mas ele bate no peito e ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e de certo ele vai se levantar ao meu favor. Será que a gente consegue falar isso hoje, irmãos? A gente está falando de quase 6.000 anos antes, lá atrás. E já falou. E nós conseguimos falar isso hoje, mediante uma chuvinha, não é nem uma tempestade, uma chuvinha. Porque o que a gente vê hoje é uns crentes que, se bater um ventinho, já quer largar tudo, já quer deixar tudo, quer abandonar a igreja, já quer largar cargo, já quer largar função, já quer abandonar tudo. Sai do barco, que você vai morrer afogado. Dentro do barco, enquanto o mestre está dentro do barco, pode até entrar água, mas você não afunda. O mestre estando dentro do barco, se o barco afundar, ele vai fazer todo mundo andar sobre o mar. Aleluia. Aleluia. É credibilidade, irmão. O céu é credibilidade. É acreditar naquilo que ele já fez. Raiz velha, tronco no pó, aos olhos humanos acabou, mas raiz na terra ainda tem vida. Deus trabalha no invisível. Vocês estão vendo essa construção aqui? Vocês só conseguem ver, nós só conseguimos ver o que está do piso para cima. Mas o que sustenta isso está embaixo. Ninguém está vendo. A sustentação de todo esse galpão, a gente não vê. São os alicerces da casa, o fundamento da casa, que fica escondido. Assim é comparado o Senhor. Ele é o nosso fundamento. A nossa esperança, a nossa credibilidade não está naquilo que os nossos olhos podem alcançar, mas naquilo no que o nosso Deus pode agir, o que Ele pode fazer. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai falar no capítulo 11, versículo 1, que a fé não é o que você vê, mas é o que você espera. Não preciso saber se vai acontecer ou não. Eu não preciso ver, eu só preciso acreditar e profetizar. É como uma palavra. Você não precisa acreditar, você só precisa lançar a palavra. Seja curado, receba saúde, que as portas se abram sobre a sua vida. Você está profetizando, o céu vai agir. O céu ele não trabalha com ação, o céu trabalha com reação. Moisés, o que tu tem na mão? Cajado. Tu toca nas águas. Se você tocar, a sua ação é tocar nas águas. A minha reação é quando você tocar, eu faço o mar se abrir. Ezequiel, o que você está vendo? Vale de ossos secos. Se você não profetizar, se você não tiver uma ação no meio desses vales, no meio deste vale, desses ossos, eu não tenho como reagir. Então você precisa profetizar. Ele profetiza como ação e Deus reage. Deus manda soprar vida, Ele traz pele, Ele traz nervo, Ele traz carne, Ele traz osso encontrando o seu osso. Isso é profético. Porque os ossos estavam todos espalhados. Mas quando há uma profecia do céu, cada osso procura o seu osso. Sabe por que isso é profético? Porque em Cristo Jesus, Ele uniu todos aqueles que pertencem ao céu que ainda estão afastados. É como se nós fôssemos ossos e nós estamos agora se agregando ao corpo dele, porque a igreja é o corpo do Senhor. E ainda existe ossos que estão lá fora perdidos, que ainda vai vir agregar ao corpo que está faltando. Por isso que a igreja não pode parar de profetizar, porque enquanto a igreja profetiza, enquanto você profetiza em casa, você profetiza na rua, você profetiza no teu trabalho, na tua escola, aonde você está. E profetizar não é você abrir a boca e dizer, Jesus te ama, Jesus te salva. Não, é com a sua vida. É aonde você chegar,
alguém olhar para você e sentir dependência. Eu preciso desta pessoa perto de mim. Foi aquela mulher lá de 2 Reis 4, a segunda mulher, ela está na janela. Estava escrito na cabeça lá de Eliseu que ele era profeta, homem de Deus? Não, mas aquela mulher viu algo diferente nele. E ela sabia que era uma mulher rica e ela não tinha falta de nada, porque era rica, ela tinha tudo. A única falta que ela tinha era de Deus. E ela disse, se eu trouxer esse homem para dentro da minha casa, eu trago Deus. Aí ela providencia para levar o profeta para casa, porque ela sabia que não era só o profeta, ela estava levando aquilo que ela precisava, que era Deus. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, tem que sentir a mesma coisa, de ver o Senhor em nossa vida. Para quê? Para que eles sintam sede, fome de conhecer quem é o Senhor. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Praticar virtude do céu. Hoje está difícil oferecer a outra face. As pessoas hoje estão se ferindo muito fácil. Não se pode falar um ai, já está com raiva, já quer entregar a carteirinha, já quer ir embora. O tronco ainda não está envelhecido. Às vezes a gente pensa que passou da hora, né? Mas não passou. Tem gente que ainda fala assim, perdi tempo demais. Vocês já ouviram alguém, ou talvez até você mesmo pode ter falado assim, se eu soubesse, tinha aceitado a Jesus antes. Não é isso? Se eu soubesse que era tão bom andar com Jesus, eu não tinha desperdiçado tanto tempo da minha vida, eu já tinha aceitado Ele bem antes. Mas tudo é no tempo dEle. E é nesse tempo que Ele quer que você floresça, é nesse tempo que Ele quer que a vida dEle apareça em você. 3, o cheiro das águas. Para a gente fechar. Jó 14, 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Sua esperança tem endereço. A árvore não brota por força própria, brota ao cheiro das águas. Ela não precisa de dilúvio, ela não precisa de água, ela só precisa do cheiro. Cheiro significa presença de Deus vivo. Você só precisa da presença de Deus na sua vida. Uma das coisas que a gente não trabalha para ter. Se a gente perguntar, ou se você se fizer uma pergunta, o que é fazer a vontade de Deus, talvez você não saiba. Porque muitos pensam que fazer a obra de Deus é pregar o Evangelho. A obra de Deus, a maior obra de Deus, escrito neste livro, é conhecer quem Ele é. Porque quanto mais você conhece dEle, mais parecido com Ele você fica. Já viu aquela pessoa que você conhece, que aquela pessoa é tão agradável, ela é tão gostosa de estar perto dela, que você não quer sair de perto dela, ou quando está distante, você quer logo ter um momento de estar do lado dela? Agora imagine Deus, quando você começa a sentir Ele de verdade, quando Ele começa a ser real para você de verdade. Quando você senta lá no teu particular, e você vai falar, e você vê Ele sentar junto contigo, te pegar no colo, ouvir a voz dEle, sentir o carinho dele. Tem gente que está na igreja 10, 20, 30 anos, nunca teve uma oportunidade, uma experiência com Deus espiritual. A igreja anterior, de 20 anos para trás, era uma igreja que o povo era batizado com frequência, com o batismo com o Espírito Santo. Hoje não tem mais. A maioria das pessoas dentro da igreja hoje, nem batizado com o Espírito Santo são. E quem é batizado, parece que já recebeu tudo. O batismo com o Espírito Santo, ele é o primeiro degrau de uma subida. É uma preparação para algo maior.
E é também uma referência para você aceitar e entender que o Senhor está em você, porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você não fica com dúvida se Deus está ou não em você. Só que precisa ser trabalhado. Você precisa trazer intimidade nesse relacionamento. Porque Paulo ele diz que quem fala em línguas estranhas, fala e edifica a si mesmo. O que é edificar a si mesmo? É você saber que ainda que você está fraquinho, com o cheiro dele, você ainda continua brotado. Com a essência dele, ele nem precisa estar perto. Eu fico imaginando, sabe o quê? O céu ele é feito de camadas. Então eu acredito, por exemplo, o trono mais alto deve ser o trono onde estão os serafins. Os serafins ficam voando em volta do trono. Só que, de repente, Deus está sentado lá e está sendo adorado. Mas Deus, de repente, dá uma doida, ele fala assim, eu vou ali embaixo, eu vou visitar os querubins, eu vou ali no trono dos querubins. Ou então, não, vou lá no trono dos anjos, eu vou dar uma volta por aí, eu vou montar nas asas de um querubim e vou dar um passeio por aí. Os serafins, eles continuam voando em volta do trono e continuam glorificando, mesmo Deus não estando no trono, porque ele pode não estar lá, mas a essência dele está. Isso quer dizer para nós, e nos traz uma ilustração, que ainda que você acha que Deus não esteja em você, Ele habita em você, porque quando Ele te encontrou, a primeira coisa que Ele fez foi te selar com o Espírito Santo. Ele colocou a marca dEle em você. Então, aonde você estiver, Ele sempre vai estar. Aleluia. Qual é a tua água? Qual é a água que você tem bebido? Eu me lembro de João, capítulo 7, no versículo, acho que 38. O Senhor está numa festa e Ele diz assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E eu vos farei jorrar uma fonte de águas vivas do seu interior, ou do seu ventre. Cadê essa água? Cadê essa água na sua vida? Eu não vim aqui só ser um palestrante, eu vim aqui despertar você para uma vida real com Ele. Eu vim aqui dizer para você que esta palavra, ela não é só uma palavra, ela é vida, e vida com abundância para aqueles que querem. Por isso que Jesus ele disse, a água não é dada para todos, a água é dada para quem tem sede. E ele disse, quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo no meu reino. Isso é pesado. Nós temos a oportunidade hoje de mergulhar na fonte de Deus. Lembra do Salmo 46? O Salmo 46 faz questão de registrar, há um rio que brota do trono de Deus. É o mesmo rio que Ezequiel vai falar no capítulo 47 sobre as torrentes de águas cristalinas. Água nos artelhos, água no joelho, água nos lombos e águas profundas. Deus quer te levar para as águas profundas e você quer ficar no raso. Fica esperando milagre, aonde Deus te chamou para você fazer milagre acontecer. Os sinais seguirão aos que creem. Você foi chamado para que você realize milagres. E você ainda fica na dependência de milagre de outras pessoas. Você ainda fica na dependência da espiritualidade de outra pessoa. Ele te chamou para você mergulhar nele. Ele te chamou para você florescer, independente da sua idade, independente do tempo, independente do que você já passou, independente do que você tem. Ele te chamou para florescer, e florescer é ter vida e vida com abundância.
É graça sobre graça. A Bíblia diz que é graça sobre graça. Ele não te chamou só para te dar graça, Ele te chamou para dar graça sobre graça. Quando você pensa que vai terminar, tem mais. Quando tu pensa que vai acabar, Ele enche o pote. Sabe quando é que o azeite para de descer? O azeite, ele não para de descer. Ele só para de descer se não tiver vasilha. Se tiver vasilha, o azeite desce. Você é um vaso de Deus. E um vaso de honra, porque se você for escolhido por Ele, Ele diz, numa casa não tem só vasos de honra, mas tem vasos de desonra. Mas nós acreditamos que nós somos vasos de honra. Nós fomos chamados para ser vaso de honra. E a beleza não está no vaso. Quando você olha para cá, você não quer ver o vaso, você vê a essência que está no vaso, o que o vaso está carregando. E você é vaso de Deus. Mas o que você tem carregado? Qual é o céu que habita em você? Pense nisso. Passe essa semana pensando na sua vida nas mãos dele. O que você tem produzido, o que você pode produzir e o que ele quer que você produza. Porque estar no corpo de Cristo não é só vir à igreja e cantar, sentar, acabou o culto, vai todo mundo embora. Não. Cristianismo é um padrão de vida, é cultura. E você escolhe se você quer viver na cultura do céu ou não. Lembra das 10 virgens? As 10 saíram acesas, as 10 saíram com azeite, as 10 saíram no mesmo propósito, a espera era do mesmo noivo, só que 5 entram e 5 chegam atrasadas. Quando bate na porta, o noivo diz o quê? Não vos conheço. Por quê? Porque deixaram a lamparina sem reserva. Receberam, mas não trataram. O céu, ele quer nos encher. Ainda que nós estejamos fora, quase morrendo, ele diz, eu não preciso estar totalmente presente. Se tiver o meu cheiro, você vive de novo. Lázaro, 4 dias. Lázaro, vem para fora. Foi falado aqui pelo nosso irmão. Lázaro, vem para fora. Parecia que estava morto, porque para a humanidade, para a ciência, para a medicina, Lázaro estava morto. Mas o céu disse, não, ele ainda tem cheiro das águas, ele vai viver. E ele veio para fora. Você escolhe como você quer viver. Viver com Cristo não é só viver dentro de uma igreja. É escolher um padrão de vida. Se você quer que ele viva em você, você precisa morrer para que ele possa gerar quem ele é em você. Porque senão você vem, a igreja canta, está igual as 5 virgens lá que não entraram. Por quê? Você vem, canta, mas não tem vida. Não produz. Deixa eu finalizar. No Salmo 42, olha que verdade está aqui, ó. Salmo 42, versículo... Já vou fechar aqui. Salmo 42, versículo 4 diz assim, ó. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele está dizendo que ele frequentava o culto. Vou ler a parte que ele diz, ó, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Isso no versículo 4. Agora o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Como pode? Uma pessoa está num lugar de alegria, de festa, está com o coração jubiloso, está louvando, está alegre, e de uma hora para outra, estou abatido. Quantas pessoas saem do culto assim? Quantas pessoas chegam em casa e estão nessa condição? Mas a resposta dele, no mesmo versículo 5, ele diz assim, ó,
Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Só que isso aqui, ele estava esperando, você não espera mais, porque a salvação já chegou. Você não tem que esperar mais, você já foi alcançado. Então só louve a Ele, glorifique o nome dEle, independente da situação. Porque o temporal ele pode vir, mas ele não fica o tempo todo. Uma hora o sol nasce de novo. Que esta palavra, ela possa dominar o seu pensamento a partir de hoje. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero te louvar. Porque ainda que muitos possam se sentir como uma árvore cortada, Tu és aquele que faz o broto novo. Do tronco, Senhor, Tu traz vidas. Tu gera vidas e vidas com abundância. No cheiro da Tua presença já faz diferença. Então eu quero nesta noite, após ministrar esta palavra, profetizar que todo sonho morto brote renovo. Que o Senhor devolva em dobro, como fizeste com Jó, tudo aquilo que os teus filhos perderam. Que a esperança, Senhor, que não existe mais, ela brote de novo, trazendo renovo. A alegria, Senhor, que talvez muitos já perderam, que o Senhor renove, mediante esta palavra, a felicidade, a alegria, Senhor, no coração dos teus filhos. Que haja prazer, Senhor, em te servir. Que haja objetivo em te conhecer no profundo e escondido. Desperta sede em nós para que possamos te buscar, Senhor, como a corça anseia pela água. Que nós possamos sair daqui nesta noite com mudanças em nossa vida. Que a água do rio da vida, ela possa jorrar em nós. E não só em nós, mas que também sejamos um canal e uma fonte para aqueles que precisam se encontrar. Renove os teus filhos nesta noite. Renove, Senhor, a vida. Renove a esperança. Renove o coração. Renove o casamento. Renove a comunhão, a união no meio da sua casa, no meio do seu povo. Porque esta é a palavra que foi colocada no seio desta igreja. Há uma campanha, Senhor, que este texto será falado algumas vezes neste altar. E que cada vez que o Senhor use alguém neste lugar para pronunciar que o Senhor é o agricultor, o Filho é a árvore, nós somos o ramos, que possamos entender que nós fomos chamados para dar frutos. Então nos limpe nesta noite um pouco mais, para que possamos adentrar cada vez mais a Tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Pastor, obrigado. Obrigado e obrigado.